Que maluquice, né? Criar um canal no YouTube com o objetivo de não ter objetivo. Que loucura é essa de apertar o botão da câmera para ligar sem saber exatamente o que vou dizer? Mas lugar original é esse ambiente que não pretende ser um ambiente lotado de coisas que transforma a nossa vida num depósito infinito de informações, porque é justamente isso que me fez cansar da internet, cansar das redes sociais, cansar das performances que a vida digital oferece para a gente como demanda, como exigência. Esse canal precisa ser um lugar onde a pausa é bem-vinda, onde a respiração não tem nenhum tipo de obstáculo, em que o pé descalço, onde as coisas simples do universo possam ter lugar sem nenhum tipo de julgamento, pela necessidade de criar algum tipo de imagem. E lugar original é um nome que acabou aparecendo como mais do que um conceito do tipo, nossa, que legal esse nome vai dar certo na internet ou qualquer coisa do tipo. Esse nome não foi pesquisado de maneira profunda para ver se estava disponível nos mais diferentes ambientes virtuais. Lugar original é uma espécie de filosofia que nos convida a esse lugar que é original, que tem a ver com a nossa essência. E que, por vezes, a gente troca por um lugar artificializado, um lugar cheio de camadas de defesas, um lugar cheio de distrações. Muitas vezes a gente troca o nosso lugar original, que tem a ver com a nossa identidade, que tem a ver com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente é, por um lugar onde é a opinião alheia que acaba demandando e nos moldando, por um lugar onde a gente quer ser bem-sucedido e que para isso a gente faria praticamente qualquer coisa, só para que o outro enxergasse a gente como um sucesso. Lugar original é esse lugar onde provavelmente ninguém vai ficar te aplaudindo e dizendo uau, que incrível que você é. Mas é esse lugar onde a sua própria alma valida a si mesma. Esse lugar onde você, com certeza, quando estiver próximo da sua partida aqui da Terra, você possa dizer, caramba, esse lugar original, ele é o que faz sentido para nós. Nessa semana, um aluno me perguntou o seguinte, professor, se você não fosse professor, você seria o quê? E eu comecei a pensar para responder de maneira bem honesta para ele, e eu não encontrei uma resposta melhor do que a seguinte, eu disse, eu não estaria fazendo outra coisa, porque eu entendo como parte da minha vocação visceral ser professor. O que pode mudar são os temas, são os lugares, são as plataformas onde eu possa oferecer esse ensino. Mas profissionalmente falando, eu seria professor, porque eu entendo que isso faz parte da minha identidade. Se eu fizesse alguma coisa que não demandasse de mim essa tarefa de ensinar, eu seria muito infeliz. Então, ser professor é parte do meu lugar original. A Flávia, minha esposa, ela é parte do meu lugar original, no sentido de que o meu amor mais visceral, ele está totalmente derramado na direção dela. Não há outra pessoa com quem eu queira estar. Se você disser assim, olha, você trocaria a sua esposa pela Cameron Diaz,
sei lá, você trocaria ela pela mulher mais linda do universo segundo os padrões do Miss Brasil e o Miss Mundo. Eu diria, não, não quero. Eu estou ao lado de alguém que eu quero estar, que eu tenho toda a intencionalidade de estar e permanecer. Então, ela faz parte do meu lugar original. A Sofia, depois que ela nasceu, ela se tornou parte integrante de quem eu sou. De tal maneira que eu não consigo me imaginar mais sem ela, sem me preocupar com ela, sem querer o bem dela. Ela já fez alterações dentro de mim como homem que, ainda que ela deixasse de existir, ela jamais deixaria de existir em mim, porque ela faz parte do meu lugar original. E eu confesso que ao longo da minha vida, eu me afastei muitas vezes do meu lugar original. Eu me tornei uma pessoa que se manifestava nas redes sociais sempre com uma metade de mim, sabe? Do tipo, ou é o Rodrigo que é psicanalista, ou é o Rodrigo especialista em relacionamento, ou é o Rodrigo que é teólogo, que é formado em filosofia, ou é o Rodrigo que, enfim, que é gamer. Eu já fiz muitas coisas ao longo do tempo que eram apenas um pedaço de mim. E aí, quando eu tinha uma opinião política ou uma opinião a respeito de algo relevante, ou um aprendizado que não tinha a ver com aquela parte de mim representada ali na rede social, eu não podia oferecer aquilo de maneira livre, espontânea, visceral, conforme a minha alma demanda e pede, porque aquilo era uma área da minha vida e não o todo da minha existência. De tal maneira que eu tenho me sentido ao longo dos últimos anos uma pessoa bastante fragmentada. Então, quando eu estava muito dedicado a relacionamentos amorosos, eu não podia pegar meu violão e tocar uma música ou fazer uma reflexão a respeito de Deus. Tudo isso ficava adormecido porque a outra coisa precisava prevalecer. Então, lugar original é esse ambiente onde nós podemos ser nós mesmos sem medo do que o outro possa pensar. E assim como um determinado autor disse, autor esse que foi analisado pelo Lacan, ele disse que a maior expressão de liberdade é você não ter vergonha de ser quem você é. E o fato de eu estar chegando aos 40 anos tem me feito refletir muito a respeito disso. Eu estou começando, a partir do dia 20 agora, a segunda jornada da minha existência. O segundo tempo daquilo que a gente chama de vida. E eu não quero desperdiçar esse segundo tempo girando em círculos, como que numa roda de hamster, comendo para trabalhar para comer, falando e fazendo as coisas virtualmente apenas para conseguir recursos financeiros e sucesso e ser reconhecido e as pessoas acharem que eu sou uma pessoa incrível. Eu decidi que eu não quero viver assim nem mais um dia da minha vida. Eu quero que o lugar original seja aquilo que vem na frente de qualquer outra necessidade social. Eu quero que o lugar original seja o ambiente da espontaneidade. E que isso não seja apenas aquilo que parte de mim. Eu gostaria que você fosse também livre para dizer as coisas que você pensa, que você julga, que você reflete, e que a gente possa transformar esse canal juntos num ambiente onde, de fato, de verdade, a gente não tenha medo de tocar nos assuntos que precisam ser tocados. E você que se sente muito cansado ou cansada desse mundo virtual, repleto de cortes que deixam os vídeos dinâmicos, repleto de vídeos curtos que precisam ser
frenéticos para conseguir atender a demanda do algoritmo e das pessoas ansiosas. Se você é a pessoa que está cansada desse mundo, nesse ritmo maluco, esse lugar original é o lugar para estimular um outro tipo de vida, um outro tipo de experiência sensorial. Esse lugar original é o espaço onde você pode respirar fundo, que você não precisa ficar pensando nas contas o tempo todo, um lugar onde você pode aliviar-se das pressões externas e internas e, acalmando o seu interior, dizer: peraí, qual é o próximo passo a ser dada nessa minha jornada? Qual é a próxima escolha que eu preciso tomar no sentido de viver melhor, nas condições que eu tenho, nas limitações que fazem parte da minha experiência de viver? O que é que eu posso fazer com sabedoria, com boa intencionalidade, de maneira a não piorar aquilo que já está difícil, está ruim? Estou cansado, mas o que é que eu posso fazer para não piorar esse cansaço? Porque eu não sei você, eu já fiz muito disso. Eu estou muito cansado, eu chego em casa e, ao invés de eu acalmar o coração, eu vou para a TV e eu vou assistir série, e eu vou deixar minha mente ainda mais cansada. E ao invés de eu fazer aquilo que de fato tem potência para o descanso, eu faço aquilo que tem o poder de me acelerar ainda mais e a me mergulhar ainda mais no caos, na angústia, na solidão e na aceleração. Então, o lugar original é esse lugar onde você aperta o botão do play e você não precisa se preocupar com o próximo vídeo. Você pode ouvir em qualquer lugar, porque tem um efeito de consciência, tem um efeito de descanso, tem um efeito de desaceleração, porque é um lugar de verdade. Não tem nenhuma segunda intenção. O que se diz é o que se é. O que se propõe não tem nenhuma pegadinha por trás. Lugar original é aquele lugar onde uma essência estimula outra essência. A simplicidade evoca a outra simplicidade. Que a gente se inspira uns nos outros, e enquanto a gente se inspira, a gente ajuda um ao outro na própria jornada. De maneira que, quando você estiver calmo e estiver vivendo uma experiência de tranquilidade e paz existencial, você possa ser abrigo, cura e desaceleração positiva para aquele que está desesperado, para aquele que está perdido, para aquele que precisa muito de resgate. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Lugar Original. No site www.lugaroriginal.com você recebe uma pílula diária de tranquilidade, de sossego, de consciência, de aprendizado, nesse mesmo tom deste vídeo, com esse minimalismo, com essa essencialidade, com essa espontaneidade, sem roteiros, sem nenhum tipo de camada que, no final das contas, tenta servir-se como uma espécie de escudo para se blindar do que quer que o outro possa pensar. É uma experiência visceral, de coração para coração, um olhar franco e que pretende, de alguma maneira,
servir de inspiração para quem quer que se aproxime e prove disso. Faz sentido para você esse estilo de vida, essa filosofia de vida? Faz sentido para você esse lugar original? É também a sua busca, além de ser a minha busca? Vamos encontrar outros que estão cansadas desse mundo de máscaras e de velocidades absurdas. Vamos encontrar outras pessoas que queiram aprender a degustar e não apenas a devorar a comida, aprender a respirar e não apenas a viver de maneira automática. Vamos encontrar pessoas que estejam interessadas em ouvir uma música e não provar de um produto musical. Vamos encontrar pessoas que estejam dispostas a contemplar mais e a julgar menos, a olhar com mais atenção, ao invés de apenas registrar na memória, através dos olhos, aquilo que a gente viu. Aprender a aproveitar a jornada, ao invés de ficar tão focados no final dela. Aprendermos a olhar como uma criança que, ao invés de ficar presa nos julgamentos e nos pensamentos dos outros, brinca com sinceridade de espírito. E quando se magoa com o coleguinha, 5 minutos depois volta a brincar com ele, não fica guardando rancor, não fica nesse processo adultizante de se tornar rancoroso e cheio de ressentimentos e perdendo-se de si mesmo na lama do ódio, da indiferença e de tantas coisas que nós, como adultos, achamos que quando fazemos assim, nos tornamos melhores, quando na verdade nos perdemos de nós. Faz sentido para você? Coloque aqui nos comentários o que é que você sentiu, o que é que veio à sua mente, o que é que veio ao seu coração, e vamos juntos nessa jornada que só está começando, é embrionário, é como se fosse uma prévia, uma antessala. Nem eu mesmo sei exatamente para onde que a jornada vai passar. Eu só sei que a chegada, né, o fim, o objetivo, a finalidade tem a ver com viver uma vida muito melhor. E essa vida é o nosso lugar original.